fiz alguns vídeos para esse canal e tenho certeza que em algum momento você pensou, quem que é essa menina, de onde que ela saiu? E é isso que eu vou resolver hoje neste vídeo. Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Carolina, sou veterinária e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre mim, mas claro que esse não é o intuito aqui. Como o meu foco aqui é ajudar você, vou trazer também algumas pílulas de ânimo que talvez você esteja precisando para poder passar pelo período da faculdade ou a parte de recém-formado. Será que eu consigo te motivar um pouco com a minha história? Vou contar brevemente sobre ela. Para quem não sabe, eu sou médica veterinária formada há mais ou menos uns 6 anos. Me formei no comecinho de 2017. Eu entrei na faculdade em 2012. Sou natural de uma cidade no interior de São Paulo. E comecei a faculdade com 17 anos. Eu entrei na faculdade e no 3º ano eu já entrei no estágio no laboratório de patologia e desde então eu nunca mais saí. Me formei, depois da formatura eu decidi encarar a residência. Fiz residência em anatomia patológica durante 2 anos. Foi um período que eu decidi fazer residência justamente porque eu saí da universidade sem saber nada, eu não sabia grandes coisas para me arriscar a ser alguma coisa lá no mercado de trabalho e decidi realmente fazer a residência para adquirir experiência, para me tornar boa no que eu gostaria de ser no futuro. E depois da residência me veio a vontade de encarar um mestrado. Eu queria ser professora de universidade federal. Terminei a residência e fui para o mestrado. E é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim é que eu não era suficiente para absolutamente nada. Eu não sabia nada e achava que eu não era boa em nada. Então, para eu poder conseguir me destacar e ser boa em alguma coisa, eu comecei a estudar. E estudar e eu não parei mais. Eu tomei gosto pelo estudo, eu estudo até hoje e vou continuar a estudar sempre porque é isso que nos faz evoluir. E a partir do mestrado, mas desde o começo da residência, eu sempre aproveitei ao máximo as oportunidades que me apareciam, mesmo se eu achava que eu não estava pronta para aquilo. Mas mesmo assim eu encarava. E a partir da residência eu comecei a pegar uns artigos científicos para ler, comecei a escrever, publiquei meus primeiros artigos no final da residência, entrei no mestrado, então no mestrado a gente tem mais essa obrigação também de escrever artigos para publicação. E desde então, tomei gosto pela escrita, gosto de escrever bastante, me descobri muito nisso. E durante esse tempo também aproveitei a oportunidade para ser professora voluntária, para dar aula para os alunos de graduação em veterinária. Então eu me aventurei, fui dar aula de patologia de cães e gatos e eu tomei mais gosto por isso ainda. Realmente queria passar o que eu sabia, mesmo que fosse pouco, que eu acredito que ainda é pouco, mas mesmo assim eu gostaria de passar para frente o que eu sabia de uma forma que as pessoas conseguissem entender. Porque desde quando eu era aluna, eu tinha muita dificuldade, eu via essa dificuldade nos alunos também, nos meus colegas, em conseguir associar uma matéria com a outra. A gente não tinha essa habilidade. Eu só aprendi isso depois que eu peguei e sentei para estudar sozinha, depois que eu me formei. E aí eu comecei a unir as informações e tudo para mim depois fez sentido. E esse era o meu propósito e segue sendo meu propósito. Não só patologia, mas as matérias como um todo na faculdade como uma coisa só. Conseguir e desenvolver nas pessoas que me ouvem a habilidade de associar uma matéria a outra. Porque isso realmente é o que vai fazer a diferença lá no final das contas. Quando você for atender um animal, você não vai conseguir atender um animal só pensando em uma matéria específica. Você precisa de todo o conhecimento adquirido dentro da faculdade para poder resolver aquele problema, resolver aquele caso que você tem em mãos. Desde que eu entendi isso, esse sempre foi meu objetivo. E eu sempre tentei aproveitar todas as oportunidades que eu tinha para me treinar nisso. Eu era péssima falando em público, acredito que ainda sou, mas já melhorei bastante. Eu tinha muito medo, eu era muito tímida. Eu ficava nervosa 1 mês antes, eu não conseguia dormir direito, de tanto medo que eu tinha de ficar na frente das pessoas e falar com as pessoas e apresentar algum trabalho. Mas isso eu fui perdendo, eu ainda tenho, mas fui perdendo porque eu não me arrisquei. E aqui eu queria deixar para vocês um conselho que é arrisque-se. Arrisque-se principalmente naquelas situações que você tem medo, porque se você tem medo, significa que você precisa aperfeiçoar isso, porque dentro de você
acha que você não é bom, que você vai errar e vai falhar. E talvez você falhe, mas você precisa colocar a cara a tapa e fazer o teu melhor do jeito que você consegue. E eu tenho certeza que isso vai valer de alguma coisa para você. Isso vai ser benéfico para você de algum jeito. Eu tenho certeza disso, porque todas as vezes que eu me propus a fazer essas coisas, me colocar ali aberta a tomar tapa de todo quanto é lado para quem me assistia, surtiu alguma coisa de bom para mim. E aí eu terminei o mestrado, fiz o mestrado em 1 ano e entrei no doutorado. E atualmente eu estou no doutorado, estou quase terminando o doutorado. E durante o doutorado eu elaborei e tive a oportunidade de escrever um livro junto ao meu orientador. O meu livro é sobre doenças de bovinos e como diagnosticá-las diretamente no campo. E foi um livro pensando justamente nessa didática. Eu levei todo aquele contexto que eu expliquei mais cedo para você para dentro do livro, de uma forma que as pessoas consigam entender e aplicar realmente todas aquelas informações que estão contidas ali dentro. Bom, esse livro tem quase 300 páginas. Eu demorei 2 anos para fazer, para redigir, lógico, com a ajuda do meu orientador. Foi um dos grandes feitos da minha vida até agora. Eu me orgulho muito disso, porque eu nunca me achei boa o suficiente para fazer nada. A materialização desse livro é a representação de que eu posso ser mais do que eu pensei que eu era. E isso foi muito importante para mim, mas sempre com foco em ajudar o outro, porque eu acho que o conhecimento só é válido quando ele é transmitido de uma forma clara e de um jeito que a outra pessoa consiga entender. Senão, ao contrário disso, o conhecimento é perdido. O conhecimento só para você mesmo, muitas vezes não vai levar esse conhecimento a lugar nenhum. Começaram a surgir oportunidades de prestar concursos para docência, para ser professora universitária. Eu fiz alguns, em um deles eu fiquei em 3º lugar e no último que eu fiz eu fiquei em 2º, mas era só uma vaga, então eu não passei. E aí foi um ponto muito interessante, que foi um ponto de inflexão. Eu me olhei e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Talvez você tenha pensado isso em algum momento da tua vida também. O que eu vou fazer agora? Aí que foi uma lição que eu tirei muito importante, porque nesses 2 concursos, quando eu achava que eu era insuficiente, que eu não sabia de nada e que eu ia passar vergonha, eu fiquei entre os 3 melhores diante de outras várias pessoas que eram muito boas. E aí eu pensei, bom, tem alguma coisa aqui pra mim. Talvez não seja aqui, talvez não seja numa universidade. Talvez seja em algo que pode ser maior. E aí que veio a ideia de eu transmitir tudo que eu sei, o conhecimento que eu adquiri e que eu continuo adquirindo para pessoas que queiram realmente me escutar. E aí foi na internet, no YouTube e no Instagram, e a gente só tá começando. Então aqui a mensagem que eu queria deixar é: quando você se achar numa situação impossível de resolver, mas se seu objetivo final tá muito claro na sua cabeça, recalcula a rota, como no GPS. Se você precisa ir ao cabeleireiro, só que a rua principal tá interditada, vai pela rua do lado, contorna para você chegar ali. Pode até ser uma rua que vai demorar um pouco mais, um caminho um pouco mais longo, um caminho que possa ter umas curvas que você precisa voltar e depois ir à frente. Mas não interessa, pega aquele caminho mesmo assim, porque se você sabe o final, você vai fazer de tudo para chegar lá. Então aprenda a recalcular a rota. Eu sou muito feliz fazendo conteúdo pro YouTube, pro Instagram, e não para essas plataformas em específico, para as pessoas que querem me escutar e que eu sei que eu ajudo, que eu consigo ajudar de alguma forma. Porque a faculdade, por mais que ela seja requisito pra gente se formar e ser um bom profissional, ela não vai nos dar tudo. E hoje em dia, menos ainda. Porque o tempo é bem limitado. Então a pessoa tem 5 anos ali e muitas vezes ela tem só 6 meses para aprender uma matéria e ela não vai conseguir absorver 100% daquela matéria, e às vezes aquela matéria é muito importante para o que ela quer fazer no futuro. E por isso que existe internet, existem cursos, existem pessoas que estão dispostas a falar e transmitir o conhecimento que elas têm para contribuir no conhecimento dessa pessoa que quer saber mais, que quer ser uma pessoa, um profissional melhor, um profissional mais atualizado, mais antenado. E é por isso que a gente está aqui. Tem espaço para todo mundo nesse universo. Não é só onde a gente achava que a gente estaria um dia. Tem lugar para absolutamente todo mundo. A gente só precisa achar o nosso lugar no mundo. E essa é a minha breve história para vocês. Eu com certeza passei muito perrengue. Eu desenvolvi quadros de ansiedade, de depressão. Recentemente me curei, mas independentemente disso, eu sabia onde eu estava. Por mais que tinham momentos que eu duvidava disso, vinha alguma coisa que
me mostrava que eu estava no caminho certo, que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui, e eu pretendo continuar aqui por muitos e muitos anos para contribuir com quem queira aprender comigo, com quem queira me escutar, e para eu continuar fazendo o que eu acho que eu consigo fazer relativamente bem. Se você tá passando por algum momento difícil, não desista, não desanime, dá uma reduzida no ritmo, mas não para completamente. Independentemente de onde você estiver, se você estiver plantando boas sementes, você vai colher. Pode não ser agora, assim como eu não tô colhendo agora, eu tô plantando. Daqui a pouco, daqui um tempinho, a gente vai colher. E a gente vai colher coisa boa, porque semente boa não vai dar fruto ruim. E jamais, independentemente da situação que você se encontre hoje, jamais menospreze o seu esforço. Ele não vai ser em vão. Tenha certeza disso. E aprenda a tirar o melhor das situações, por piores que elas pareçam. Vai valer a pena. A minha breve história teve muito perrengue, mas teve muita coisa boa. E é assim com a vida de todos nós. A gente vai ter nossos altos e vai ter nossos baixos, vai ter nossos médios. E o importante é que a gente passe por todos eles. Passe por todos eles, às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes bravo, mas passe por eles, no final das contas, com alegria no coração e de pensar que aquilo vai ser bom pra gente em algum momento da nossa vida. Peço que você não desista dos seus sonhos, não desista do que você sonha em fazer, e a gente se vê no próximo vídeo.